Bom, então vamos iniciar a aula de hoje. Temos como tema a palestra sobre liderar como propósito, a arte de influenciar pessoas com humanidade. Gostaria de agradecer a presença de todos vocês aqui nessa noite. Eu abri a reunião aqui também no meu desktop para poder olhar diretamente para cada um de vocês. Então, se quiserem manter as câmeras ligadas, eu gosto muito de olhar para vocês todos. Tá, joia? Bom, iniciando os meus agradecimentos ao nosso presidente da OAB Minas Gerais, Dr. Gustavo Chalfun, ao Lucas Andrade, o idealizador do Direito na Escola, foi quem sonhou primeiro para que agora possamos sonhar e ajudar a realizar este grande propósito. E ao nosso querido presidente, que está presente conosco, Luiz Hernandes, que nos inspira diariamente. Obrigado, estou aqui, vou aparecer só no final. É uma honra para mim estar aqui com líderes que moldam o futuro da educação. Eu acredito que somos mais do que educadores ou gestores, somos construtores de possibilidades. Somos fontes para um Brasil mais justo, humano e preparado. O meu objetivo hoje é promover uma conversa, um bate-papo sobre o que nos move, o desejo de fazer a diferença. Vamos juntos beber da sabedoria de Dale Carnegie. Vamos nos referenciar às obras dele ao longo do nosso bate-papo. E ele nos lembra de algo essencial. Liderar é tocar corações antes de mover ideias. O direito na escola, para nós, é um sinal de esperança. É um testemunho do compromisso que temos com a educação, com os valores éticos, com a liderança consciente e, sobretudo, com as pessoas. Porque a comunicação, em sua essência mais pura, é uma relação de confiança, de escuta, de presença. E quem melhor do que vocês, que ocupam posições de liderança, para inspirar esse processo? A liderança que me refiro poderá ser realizada na sala de aula, com a sua equipe, na comissão e até mesmo com a nossa família. Hoje, nossa jornada nos levará a explorar uma filosofia de liderança que não é nova, mas permanece viva e atual. É uma filosofia que atravessa o tempo, porque é fundamentada naquilo que nunca muda, a natureza humana. Vamos enriquecer as nossas reflexões de hoje com a sabedoria desse mestre, de um dos maiores mestres nas relações humanas, alguém cujo legado continua a influenciar gerações. São vários líderes no mundo todo. Eu falo novamente de Dale Carnegie, o autor da obra célebre que mencionamos até essas semanas no nosso grupo de Escola de Líderes, né? A obra dele, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Esse livro é um verdadeiro clássico.
longe de ser apenas um manual de boas maneiras, é um convite à empatia, à escuta ativa e à liderança servidora. Ele nos ensina algo precioso. Liderar é, antes de tudo, inspirar. É fazer com que cada pessoa ao nosso redor se sinta valorizada, reconhecida, motivada a crescer, a ser melhor. E no ambiente escolar, essa verdade é ainda mais poderosa, porque cada gesto de incentivo que parte de vocês reflete na autoestima de um aluno, no entusiasmo de um professor, no envolvimento de uma comunidade de maneira geral. E quando falamos sobre liderança, não estamos discutindo apenas técnicas ou estratégias. Falamos aqui sobre como tocar corações, como gerar pertencimento, como construir ambientes que cultivam o potencial humano em todas as suas dimensões. Então, convido vocês a se permitirem, a ouvirem com o coração aberto e a refletirem também, não apenas como profissionais, mas como seres humanos que têm a incrível capacidade de influenciar as vidas de forma profunda e duradoura. Eu não trago verdades absolutas aqui, trago provocações. E a calça de madeira? É, Trago histórias, só mutar aqui, só um confirmar. minutinho. Agora se levanta de amanhã. Pessoal, eu gostaria de pedir só para. Aí manda eu falar com a menina. Fechei tudo, acho que eu fechei. Pronto, só fechei um microfone aqui. Hoje, na nossa aula, eu trago algumas experiências e, acima de tudo, o desejo de que a nossa conversa seja transformadora, que possamos juntos renovar essa nossa missão sobre como liderar, sobre o propósito com coerência e, sobretudo, humanidade. Porque a verdadeira liderança não se impõe, ela se conquista. E nasce, sobretudo, do exemplo, da escuta e da capacidade de enxergar o outro como alguém que carrega sonhos, medos, talentos e infinitas possibilidades também. Vamos mergulhar na arte de liderar com verdade, compreendendo como essa autenticidade se manifesta em nossa comunicação e na construção de uma cultura de confiança duradoura. A comunicação eficaz não é sobre falar bonito, mas sobre falar com intenção. A intenção de agregar, de ouvir, de fazer o outro se sentir importante, porque ele é. Quando falamos com as crianças através do direito na escola, estamos fazendo mais do que ensinar leis, estamos plantando consciência. Hoje, inclusive, teve um post no Instagram do Direito na Escola e eu já havia planejado falar sobre isso na aula de hoje. Eu fiquei tocada. Eu achei muita sintonia. Nós fazemos com que cada criança entenda: você tem direitos e você importa. É essa consciência que nós plantamos diariamente. E
muitas vezes, na sala de aula, no dia a dia, nós ouvimos apenas para responder e não para compreender. Para o Carnegie, a comunicação eficaz não é sobre trazer muitas informações, mas sobre estabelecer uma comunicação humana, autêntica. Ele nos lembra constantemente da importância de tornar-se genuinamente interessado nas outras pessoas. Comunicar com propósito para Carnegie, nessa ótica dele, significa ir além da transmissão superficial de mensagens, demonstrar um interesse sincero no outro, com a intenção de agregar valor às suas vidas, tanto profissionais quanto pessoais. Esse mestre nos ensina uma habilidade que hoje é mais valiosa do que nunca: a arte de saber se comunicar de forma empática. Ele nos inspirou e ensinou que influenciar não é manipular, é entender, é servir, é realmente inspirar o outro. Ele nos ensina que liderar é acender o brilho nos olhos de quem faz, transformando assim o dever em vontade e a vontade em alegria. E isso se conecta diretamente com o nosso papel como líderes educacionais. E neste momento, eu os convido a relembrar qual foi o nome do professor ou da professora que mudou a sua vida. Pensem comigo. É curioso como, mesmo depois de anos, nos lembramos de quem nos olhou nos olhos, de quem acreditou em nós e nos tratou com respeito. E é sobre isso que vamos conversar hoje. Como liderar com propósito. Como tocar mentes e corações com humanidade, assim como Dale Carnegie nos ensinou em suas obras. Tem uma citação de Dale Carnegie, que foi o mestre das relações humanas, que eu gosto muito. Ele diz: você pode conquistar mais amigos em 2 meses interessando-se verdadeiramente pelas pessoas do que em 2 anos tentando fazer com que elas se interessem por você. É bem profundo. Ele nos ensinou que o único meio de influenciar outras pessoas é falar sobre o que elas querem e mostrar como conseguir isso. Essa perspectiva aparentemente focada na influência tem uma raiz profunda na verdade e na empatia, pois liderar com verdade, à maneira de Carnegie, significa genuinamente se importar com as necessidades, os anseios da nossa equipe, comunicando de forma que ressoe em seus valores, em suas aspirações. Vamos falar sobre essa comunicação com propósito, a arte de se interessar genuinamente. Para Carnegie, a comunicação eficaz não é sobre simplesmente levar informações,
mas sobre estabelecer essa conexão humana autêntica. Ele nos lembra constantemente da importância de tornar-se genuinamente interessado no outro. Comunicar com propósito, partindo deste ponto de vista, significa ir além da transmissão superficial de mensagens. É demonstrar o interesse sincero nas ideias, nas preocupações do outro. É falar com a intenção de agregar valor às suas vidas. Pense como a sua mensagem pode ajudar o outro a alcançar o seu sucesso, por exemplo. Assim estaremos conectando com o outro. O valor agregado que menciona Carnegie em sua obra fala que a sua comunicação ela deve ser percebida como valiosa para os outros, seja quando fornecemos informações relevantes, oferecemos apoio ou reconhecemos os seus esforços. Temos que nos certificar de que a nossa mensagem esteja contribuindo positivamente para o dia a dia da nossa equipe, da nossa comissão, de onde estivermos focando, pois o foco no outro é importante para que direcionemos o foco desses interesses e objetivos diretamente para a nossa equipe. Assim, nós poderemos abrir portas para uma comunicação mais eficaz e a construção de relacionamentos sólidos. Quantas vezes, né, em nossas interações, estamos mais preocupados em expressar os nossos próprios pontos de vista do que realmente ouvir o que o outro tem a dizer. Carnegie nos adverte sobre a armadilha de sermos excessivamente egocêntricos em nossa comunicação. Ele nos ensina a lembrar o nome das pessoas às quais nos relacionamos. Ele diz que o nome da pessoa é o mais importante e doce som em qualquer idioma para essa pessoa. Quando somos chamados pelo nome, sentimos que somos importantes para essa pessoa. São pequenos gestos de atenção, de reconhecimento genuíno, que podem ter um impacto profundo na forma como a nossa mensagem é recebida. Ele também nos ensina a importância de ser um bom ouvinte, de praticar a arte de ouvir. Incentive a sua equipe a falar e ouça atentamente suas opiniões e preocupações. Isso demonstra respeito e valorização. E as pessoas sentem isso. Para comunicarmos com um propósito verdadeiro, devemos cultivar esses 3 hábitos essenciais que eu vou falar agora. Seja um bom ouvinte. Incentive os outros a falar sobre si mesmos. Faça perguntas que demonstrem o seu interesse genuíno. Preste atenção, não apenas às palavras, mas também ao tom de voz, à linguagem corporal e às emoções do outro. O segundo é: fale em termos de interesses da outra pessoa. E o terceiro, seja sincero em seu apreço e pródigo em seu elogio. Ele nos orienta
a reconhecer os esforços e as conquistas da equipe de forma autêntica e generosa. Carnegie acreditava no poder do reconhecimento. Ele nos incentiva a todo tempo a elogiar as conquistas, por menores que sejam, mas de forma honesta e específica. Ele acreditava que a única maneira de vencer uma discussão é evitando que ela aconteça. Ao invés de impor a nossa visão, devemos buscar o entendimento mútuo através de uma comunicação respeitosa e focada nos interesses comuns. A verdadeira liderança não se impõe pela força da argumentação, mas pela capacidade de construir pontes de entendimento. Quando evitamos discussões destrutivas, nos concentramos em encontrar soluções colaborativas, em vez de tentar provar quem é que está certo. Devemos buscar esse entendimento mútuo. Dedique tempo para compreender a perspectiva do outro, mesmo que você não concorde com ela. Este ato de construir pontes faz com que a sua comunicação faça a união da equipe em torno de um objetivo comum, ao invés de criar divisões. Os princípios fundamentais de Carnegie nos ensinam a regra de ouro da influência: o interesse genuíno pelo outro. E devemos nos lembrar da frase: você pode conquistar mais amigos em 2 meses se interessando genuinamente pelos outros do que em 2 anos tentando fazer com que os outros se interessem por você. E no ambiente escolar, isso significa conhecer a sua equipe, saber quem está sobrecarregado, quem está desmotivado, quem precisa de um bom dia mais caloroso, pois às vezes pensamos em criticar e às vezes a crítica, mesmo vinda com boas intenções, ela pode destruir uma situação. Carnegie sempre nos ensinava, né? Em vez de condenar, procure compreender, pois a comunicação genuína gera confiança. Ao demonstrar um interesse sincero e falar nos termos dos interesses dos outros, você constrói pontes de confiança. As pessoas começam a realmente vestir a camisa. Você começa a ver paixão das pessoas na causa. Elas acreditam e se sentem inspiradas em fazer parte. Ainda mais nesse mundo digital em que muitas coisas são rápidas, nós estamos necessitados dessa consistência, de construir esse sentimento genuíno de comunidade e identificação, pois a confiança amplifica a comunicação. Em um ambiente onde a confiança é alta, as pessoas se sentem mais à vontade para se comunicar abertamente, compartilhar ideias, dar um feedback honesto. Isso é essencial. E esse é o ciclo virtuoso da liderança, inspirada em Carnegie. A verdade de nosso interesse genuíno pelos outros alimenta um propósito de agregar valor às suas vidas.
e, por sua vez, gera confiança na nossa liderança, alcançando assim uma influência positiva e duradoura, baseada no respeito e na admiração do outro. Liderar com humanidade é também criar um ambiente onde as pessoas se sintam seguras para errar, para aprender e para crescer. Então, mostre como aquilo que você pede ajuda também a pessoa a crescer. Uma outra questão que nós devemos levar em consideração também é que a confiança é construída aos poucos, mas ela pode ser destruída em segundos. Carnegie sempre falava de 3 atitudes que constroem a confiança. A número 1, ser coerente entre discurso e prática. A segunda, compartilhar vulnerabilidades com sabedoria, ou seja, escolha o momento certo, tenha o propósito de se mostrar vulnerável, levando à superação. Mostre a cicatriz, não a ferida aberta. E aqui eu me lembro também de Brené Brown, que nós mencionamos também o livro sobre vulnerabilidade, que sempre no grupo nós sempre falamos, né, sobre Brené. E tem uma frase que eu gosto muito. Ele dizia: a vulnerabilidade é o berço da inovação, da, da criatividade e da mudança. Por exemplo, nessa situação eu diria assim: essa experiência me ensinou que, ou então, foi difícil, mas eu cresci muito com isso. Então, são formas de expor a nossa vulnerabilidade de uma forma sábia. E a terceira, e também muito importante, é sobre praticar a escuta ativa. É o escutar para entender, não para responder. Isso vale para liderar também. Por exemplo, quer fazer alguém repetir um comportamento positivo? Reconheça-o. Não precisa ser um prêmio, pode ser um elogio sincero ou uma simples mensagem. E atenção, sinceridade é diferente de bajulação. O líder que reconhece de forma verdadeira conquista lealdade. E nós sentimos essa diferença. Quando conseguimos juntar as técnicas de confiança e competência interpessoal, temos uma maior produtividade também. Vocês conseguem perceber como a nossa dedicação ao outro é capaz de mudar tanta coisa? Por exemplo, em uma empresa, qual seria o profissional mais preparado? O que fica debruçado sobre os seus relatórios, sem se relacionar com a sua equipe, ou aquele que também é competente, mas conhece os seus funcionários e colaboradores, conhece as suas necessidades e como pode auxiliá-los, melhorando as suas habilidades. Qual deles? A resposta fica clara para nós. Devemos ter o foco no interesse genuíno. Quando demonstramos esse interesse sincero, honesto com a nossa equipe, nós plantamos as sementes de uma empatia sincera e geramos confiança. As pessoas confiam em quem se importa com elas. Nós não estamos nos referenciando à bajulação ou aquele "Oi, como está? Bom te ver", sem sequer olhar nos olhos.
mas do verdadeiro sentir. Eu gosto de ver vocês quando falo, de perceber as expressões, de saber se eu estou no caminho correto. E essa construção de confiança em que vamos falando, olhando nos olhos, ela é gradual. Ela não se constrói do dia para a noite. Requer tempo, paciência e consistência em suas ações e palavras. Carnegie nos lembra da importância de ser pródigo em elogios e econômico nas críticas. Uma cultura de confiança floresce em um ambiente onde as pessoas se sentem valorizadas e seguras, que elas possam expressar suas ideias e até mesmo cometer erros, sabendo de que serão tratadas com respeito e compreensão. A crítica, quando necessária, deve ser feita de forma indireta e construtiva, focando no comportamento apenas e não na pessoa. Vale lembrar também que nem todos os dias conseguiremos fazer o nosso melhor, mas a ideia é regularmos o nosso desempenho ao longo do tempo. Vamos tentar a cada dia. Quando Carnegie fala sobre o poder do elogio, ele nos diz: reconhecer e elogiar os esforços, as conquistas da equipe fortalece a moral e a confiança. A crítica construtiva nos ensina que, ao invés de repreender, devemos oferecer um feedback específico ou sugestões para a melhoria, sempre com foco no desenvolvimento da pessoa. Focar no comportamento quer dizer critique o ato, não o indivíduo. Assim, nós evitamos ressentimentos e promovemos um ambiente de aprendizado. Em sua obra Como Evitar Preocupações e Começar a Viver, Carnegie nos ensina a cooperar com o inevitável. Em um contexto de liderança, isso se traduz em ser transparente sobre os desafios, sobre envolver a sua equipe buscando soluções. Essa confiança se fortalece quando os líderes demonstram abertura e honestidade, mesmo em situações difíceis. Ser transparente é compartilhar informações relevantes com a sua equipe, explicando o raciocínio por trás das decisões. Busque o envolvimento de sua equipe, busque a colaboração e as ideias da sua equipe na resolução desses problemas. Isso demonstra confiança em suas capacidades e fortalece o senso de pertencimento. Traga para os membros de sua comissão ou da sua equipe na escola ou dos seus alunos, traga os membros para que possam discutir junto com você os próximos passos. Na sala de aula, uma ideia é motivar os alunos a participar de algumas decisões possíveis. Eles, assim, terão muito mais boa vontade em cumprir os combinados. Neste processo, a honestidade é essencial. Seja honesto sobre os desafios e as limitações. A autenticidade constrói uma confiança a longo prazo. Lembrem-se da sabedoria de Carnegie. Comece com um elogio e um apreço sinceros. Ao abordar questões delicadas ou oferecer algum feedback à sua equipe,
Inicie a conversa reconhecendo os pontos positivos e os esforços da pessoa. Isso cria um ambiente muito mais receptivo e facilita a construção de soluções em conjunto. Comece com o positivo. Suavize o impacto das críticas, iniciando a conversa com um elogio, mas tem que ser sincero. Quando falamos sobre o apreço genuíno, estamos orientando que você demonstre que valoriza a pessoa e as contribuições que ela traz antes de abordar as áreas de melhoria. São questões assim que a gente deve pensar, levar em consideração nas situações em que vivemos. Pois liderar não é ocupar um cargo, é influenciar com intenção. O propósito é o porquê das nossas ações. Dale Carnegie dizia: as pessoas raramente têm sucesso, a menos que se divirtam no que estão fazendo. E nós só nos divertimos de verdade quando encontramos sentido. O direito na escola tem esse significado para mim. Eu me sinto feliz vivendo pelo DNE. E sei que vocês também. Quando eu vejo o brilho nos olhinhos das crianças e a energia da sala de aula, eu percebo que escola tem até cheiro. Isso, para mim, é vida. E na educação, o nosso propósito vai além da sala de aula. Nós estamos moldando cidadãos, estamos plantando sementes para um mundo melhor. Que privilégio nosso! Mas também temos responsabilidades, pois cada palavra que levamos para a sala de aula, para os ambientes, na nossa comissão ou na nossa equipe, ou mesmo dentro de casa, cada palavra pode levantar ou esmagar o ânimo de um aluno. E a pergunta é: estamos liderando com propósito ou apenas apagando incêndios todos os dias? Eis a reflexão. A beleza da liderança com verdade sob a lente de Dale Carnegie reside na simbiose entre uma comunicação genuinamente interessada e a construção de uma cultura de confiança baseada no apreço, na honestidade e no foco no outro. Quando nos comunicamos com a intenção de compreender, de valorizar os nossos liderados, naturalmente cultivamos um ambiente de confiança mútua. E nesse ambiente de confiança, a comunicação se torna ainda mais aberta, honesta e eficaz. Essa é a essência da escuta empática e da comunicação com propósito. E no ambiente escolar e na vida, estamos nos comunicando o tempo todo, seja com alunos, com colegas, pais, gestores. Mas será que estamos realmente sendo ouvidos? Ou apenas estamos falando? Vamos à prática agora. Imaginem um coordenador pedagógico de uma escola X que toda segunda-feira envia uma mensagem de voz para a sua equipe com uma palavra de encorajamento. Isso é liderança com propósito. Ou então uma diretora que convida um professor por semana da sua equipe
para tomar um café, ouvir suas ideias. Isso é liderança com humanidade. Pequenos gestos geram grandes conexões que podem ser construídas nos pequenos detalhes. Eu gostaria de deixar com vocês mais uma reflexão inspirada nos ensinamentos de Dale Carnegie. Em suas interações de amanhã, procurem se interessar genuinamente pelas pessoas com quem vocês se comunicam. Lembrem-se seus nomes, ouçam atentamente suas perspectivas e busquem formas de agregar valor às suas experiências. Olhem nos olhos, assim como eu estou olhando para vocês agora. Sabe qual é o segredo? As pessoas se lembram de como a gente as faz sentir. Sempre. Eu me lembro do meu primeiro DNE Experience. Eu não sabia nada do direito na escola. Conheci pelo Instagram e fiquei encantada com o que o DNE proporciona. Então, saí do interior de Minas Gerais, rumo a Belo Horizonte, com marido e filho pequeno. Mas no evento fui sozinha para conhecer o programa. E quando entrei, ao passar pelo credenciamento, entrei no evento, fui recebida pela Fran, de braços abertos e muito carinho. Ela nunca tinha me visto, mas me proporcionou um sentimento inexplicável. Ixi. Travou aí, pessoal? Não, a gente está te ouvindo. Ah, então tá bom. Tá Obrigada. perfeito. Então tá joia. Então, a Fran me proporcionou um sentimento, eu não tenho como descrever todo aquele carinho, aquela acolhida que ela me deu. Foi realmente inesquecível. E todas as vezes em que a encontro, eu revivo este sentimento. Então, gostaria que vocês refletissem sobre como podem ser mais generosos em elogios sinceros e mais cuidadosos em suas críticas, construindo assim uma cultura de confiança, onde todos se sintam valorizados e motivados a dar o seu melhor. Você pode ser excelente tecnicamente, mas se a sua equipe não confiar em você, não te seguirá. Liderar com verdade, à maneira de Dale Carnegie, é construir relacionamentos fortes e duradouros, baseados no respeito mútuo, na compreensão do interesse genuíno pelas pessoas que lideramos. É sobre conquistar corações e mentes, não através da imposição, mas através da conexão humana autêntica. Eu gosto muito também de uma frase do escotismo, do qual eu também faço parte. Deixe o mundo melhor do que encontrou. Essa frase é do fundador e patrono do escotismo e tem total consonância com o que estamos falando agora. A ideia é fazer o melhor para o outro, é viver o propósito do DNE mesmo. Bom, você pode esquecer tudo que eu disse hoje, menos isso. As pessoas não seguem títulos, elas seguem as pessoas que as fazem sentir valorizadas. Ser um líder educacional não é ter todas as respostas, mas estar disposto a caminhar junto com empatia e propósito. Cada aluno que encontra sentido
cada professor que se sente valorizado, cada membro da sua comunicação, cada família que confia na escola é reflexo de vocês. E agora eu pergunto: o que você vai fazer para liderar com humanidade? Pense nisso. Escreva uma ação simples que pode adotar amanhã para inspirar a sua equipe com propósito e vá com coragem. Bom, muito obrigada por me receberem aqui com tanta generosidade, por dedicarem seu tempo, que essa jornada do, da Escola de Líderes seja para nós um momento de aprendizado mútuo, de inspiração e de fortalecimento dos laços que nos unem enquanto educadores, líderes e seres humanos. Compartilhem comigo agora o sentimento que vocês estão realmente sentindo após esse nosso bate-papo, lá no nosso grupo Escola de Líderes. Ah, Bom, mas antes aqui também, foge não. estou aberta a ouvir vocês Não para foge que eu compartilharem quero te fazer sentimentos, perguntas. Eu li o perguntas. livro, fiz o para casa, tô fazendo todo o para casa que a gente manda lá. Nunca li tanto. E aí eu anotei umas coisinhas aqui, fui colorindo meu livro, acho que dá pra ver. Vou Dá, colorindo, chega uma hora que fica tudo pintado, eu vou anotando do lado. As canetas coloridas já são marca registrada aqui em casa, sabe? E aí, são eu, lindas. eu gostei de umas coisas que eu vi aqui hoje, e esse livro, ele realmente, apesar de ser antigo, eu tava com medo de ser, assim, uma coisa de autoajuda, daquelas nada a ver, mas não é, não Não, é. Ele dá dicas do que hoje a gente chama de comunicação não violenta. Aqui é uma protocomunicação não violenta, eu chamaria assim. E o que que eu percebi ouvindo a sua palestra, Kátia, ou a sua partilha? E eu até grifei aqui no livro sobre os elogios sinceros. Como que é difícil a gente consegue encontrar mais defeito e coisa ruim nos outros, e aí para criticar o negócio é rápido, mas para a gente fazer elogio, não. E aí eu já descobri que alguns tipos de elogio podem soar como ofensa. Por exemplo, se eu vou elogiar o porte físico de alguém. Nossa, mas você tá magra. E na verdade a pessoa tá doente, tá passando por alguma coisa. Essa magreza não é um sinônimo de uma beleza dela. Ou a gente condiciona, né, essa coisa da beleza a um corpo, uma coisa assim. Eu queria de você, Kátia, uma dica. Como é que a gente pode elogiar alguém de forma sincera para tirar um sorriso assim das pessoas? Porque como líder, a gente vai lidar com o pessoal, com o nosso grupo de voluntários, os advogados, os professores, as coordenações nas escolas que a gente vai. Como é que eu consigo? Me dá uma dica para eu elogiar alguém de uma forma sincera. Eu tenho que observar o que na pessoa. Aí eu não quero saber do Dale Carnegie. Eu queria saber assim da sua experiência de vida. Me Ah, conta sim. aí, que eu tô super curioso, né? Quem chegou agora, quem ainda não sabe, Eu a acho, vou professora extrair. Kátia é a nossa vice-presidente. Ela não foi escolhida à toa. Ela foi escolhida a dedo pela qualidade dela que ela demonstrou. E eu já monitorava há um tempo, né? Parece que a minha irmã foi monitora dela. Sim, Fala aí, Kátia, fala aí. sim, isso mesmo. A Pamela foi minha monitora.
na docência jurídica e nós já estabelecemos laços anteriormente. E eu acho que todo mundo que me conhece sente o brilho no olhar quando eu falo do DNE Experience, do DNE, desculpa, do direito na escola. Até mesmo as pessoas que não são do direito na escola. Elas sabem que eu amo viver esse propósito. Eu acho que é o momento em que a gente planta uma sementinha para um mundo melhor. Eu acho que é um futuro que a gente está construindo lá na frente, com pessoas com mais conhecimentos. Mas voltando à nossa questão, o DNE, para mim, é o propósito. Eu me descobri. É o propósito da minha vida, é o direito na escola. É isso que me motiva, é o que me faz sentir viva. E quando a gente tem essa questão de lidar com o outro, né? Às vezes, como você até mencionou, né, Luiz, sobre elogiar, como saber elogiar, Kátia, gosto de olhar nos olhos das pessoas e sentir a nossa conexão, e eu acho que as coisas vão fluindo. Nós temos um privilégio, nós todos que estamos aqui já estamos reunidos pelo propósito, pelo direito na escola, e nós temos isso em comum, esse amor, essa vivência, né? Essa vontade de mudar, de construir relações, bons relacionamentos, é, conhecimento, mudando o mundo para um lugar melhor. Nós temos esse propósito já que nos reúne, né? Que nos motiva diariamente. Eu acho que olhando nos olhos, a gente consegue se aproximar das pessoas para uma escuta, né? Uma escuta, um conhecimento. E aí eu acho que a empatia vai fazendo com que a humanidade do relacionamento vá se construindo automaticamente. Achei muito bonito. Fechar. E eu vou fazer isso agora. Só vou elogiar olhando nos olhos das pessoas. Luiz, você nos inspira todos os Não, dias. eu tô aprendendo. Comprei o livro, fui ler para dar o exemplo, porque senão é feio, né? A gente ir atrás do povo e não dar o exemplo. Eu tenho vergonha. Eu fui lá e li, fiz o para casa igual todo mundo. E eu anotei aqui já. Olhar nos olhos para fazer um elogio. E as críticas também. E aí, pessoal, o que que vocês estão achando? Eu amei essa fala da Kátia. Eu já quero outra. Também. Que bom. É difícil a gente ser líder, né? Eu, eu fico assim pensando que a gente escuta tanta crítica e a gente tem que aprender a elogiar. A gente tem que aprender a olhar pelo lado do outro. E isso é tão difícil. E nós somos líderes também dentro da nossa própria família. Mas aquilo que você falou no início da nossa aula aqui hoje, Kátia, as pessoas querem se sentir importantes. Então, se o líder coloca um holofote em cima dele e não faz as outras pessoas perceberem que elas são, não é que elas têm que se sentir ou que elas querem se sentir, elas são importantes. Se ele não faz isso, o movimento acaba. Não fica Sim. ninguém. Ninguém vai ficar trabalhando para os outros ficarem aí se aparecendo e não, cada um trabalha pelo propósito, né? Então, Verdade. eu tô tentando fazer isso aqui, sabe? Eu tô tentando aparecer menos e colocar as pessoas para trabalhar em posições de comando. Mas eu ainda tenho muito problema com essa questão da crítica. E o livro fala isso, ó. A crítica é perigosa porque fere,
O precioso orgulho do indivíduo atinge seu senso de importância e desperta ressentimento. Eu preciso aprender a fazer as críticas sem ofender as pessoas. E de ouvir. E de ouvir sem deixar abalar o meu emocional. Acho que tem gente aí querendo Mas às falar, né? vezes tem, a Évila está Vou, falando, vou ficar tá? caladinho agora que eu falo muito. Mas às vezes, Luiz, só um comentário, assim. Às vezes a autocrítica é tão grande que você acha que está sendo além, mas não está. Eu vejo você como um líder inspirador, que nos motiva a fazer além do que a gente pretendia até. Essa aula é uma prova. Eu não imaginava nessa situação e você me inspirou, me empoderou e me apoiou. Senão eu não estaria aqui. Mas você é Agora vamos competentíssima e já ouvir a provou isso, viu? deixa eu só. Évila Cabral está com a mão levantada? Pode falar, Évila. Isso, Kátia. Primeiramente, boa noite a todos. Adorei as suas palavras, perfeitas. Eu acho, na minha opinião, é o sinônimo de líder. É exatamente as suas colocações. E, inclusive, é o que eu tento trabalhar muito aqui com a nossa comissão, é exatamente isso, sabe? Uma comissão não é a presidente. A comissão são todos os membros, todos são importantes. Eu sozinha não faço nada sozinha, não consigo fazer sozinha. E liderar não é ser autoritária. A gente pode e deve ter autoridade Ai, sem acho que ela precisar de ser travou. autoritária, sabe? É o Évila que eu travou. sempre. Mas é isso mesmo. A comissão é, só existe por conta de cada membro. Desculpa, Évila, sim. acho que você travou. Desculpa, pode continuar, por favor. Ah, tá. Não, mas é isso. Então, a sua fala hoje é muito, só vem reforçar principalmente a forma que eu procuro trabalhar com a nossa comissão, sabe? Eu procuro sempre nunca dizer assim, eu sou, eu vou fazer. Sempre eu uso no plural, nossa comissão, nossos membros, nossos tudo, porque é assim que eu me sinto, sabe? E não é um elogio vazio, é uma coisa assim, porque eu quero todo mundo bonzinho, bonitinho. É reconhecimento mesmo, sabe? Eu acho que a gente precisa cada dia mais reconhecer as pessoas que estão do nosso lado, que estão. Porque às vezes as pessoas nem estão preparadas para aquela situação que estão assumindo. Mas quando você, como você diz, quando você dá uma força, quando você empodera a pessoa, ela demonstra e aparenta qualidades como é que eu falo assim, talentos que às Quando vezes nos nem ela mesma sentimos sabia que tinha. apoiados, a gente vai mais longe, né? Eu, Sim. A gente fica muito mais seguro, sabe? E eu acho que esse é o caminho da liderança. E eu gosto, começo a trabalhar isso muito em casa mesmo, com meus filhos, meu marido, minha família, sabe? Porque a gente treina em casa para fazer na rua, né? Então, eu acho que é por aí, sabe, gente? Eu acho que é esse. E o DNE tem esse feeling, né? A gente tem que empoderar o aluno, a gente tem que empoderar o professor, sabe? Tem que demonstrar para eles que existe um caminho do bem de forma não violenta, de forma não autoritária, né? Era só isso para não tomar o tempo de todos. Mas adorei a sua fala e quero ouvi-la outras vezes. E o Luiz também é um grande gestor, um grande líder, sabe? E é lógico, eu concordo com ele. Cada dia a gente aprende um pouquinho, mas eu entendo que esse é o caminho que a gente tem que seguir, tá? É obrigada o que eu pela sua tenho a dizer hoje. compreensão. Muito Nossa, obrigada. Nada. eu amei, eu amei. E se todo mundo seguir esse caminho, Évila, a nossa comissão
em toda Minas Gerais, ela vai crescer. É uma coisa que a gente tem acreditado muito, descentralizar. O direito na escola, ele acontece nas subseções. É a comunidade que está na subseção. É ela que faz acontecer. E os presidentes e vice-presidentes nas comissões das subseções têm uma responsabilidade gigantesca, porque são verdadeiros líderes que encorajam, que sustentam, que fazem acontecer. A comissão estadual, ela é para dar suporte, ferramenta para que as pessoas nas subseções possam trabalhar. E aí a primeira coisa que a gente fez nessa nova gestão foi a nossa vice tem que estar no interior. A gente precisa dar voz para o interior. E hoje o interior, mais uma vez, provou que tem uma voz forte, que tem uma voz bonita. E a nossa vice-presidente, ela é extremamente competente. Ela faz atendimentos, ela tem as reuniões, ela atende todo mundo, ela escuta, ela orienta. E eu tô forçando a Kátia a aparecer mais. Ela não gosta, mas eu tô Eu sou forçando porque tímida. ela merece. E a gente precisa reconhecer as pessoas que estão aí na luta, que fazem um bom trabalho, que ajudam a gente. Quem trabalha nos bastidores muitas vezes é quem faz o show, o espetáculo ficar marcante. E eu tava conversando, né? Eu já tô emocionado aqui, vocês me perdoem, mas eu não. Esse DNA Origins que vai acontecer em julho, ele tá mexendo com o emocional de todo mundo, porque a gente resolveu que nós não queremos megalomania. Porque ano passado nosso evento foi o evento do século. Mas a gente precisa muito mais do que o evento do século. A gente precisa de um espírito de propósito, de união, de comunidade, que a gente se encontre, que a gente possa ir embora sabendo o nome dos outros, trocando contatinho, saindo depois, todo mundo pra balada, né? Quem gosta. O, o, o direito na escola tem que voltar lá onde ele começou, olhar aquele grupo de pessoas que tinham um sonho, gente que tinha garra, porque senão a gente vai se perder. Então é voltar às origens, olhar para a raiz para poder voar. A gente só cresce quando a gente olha para onde a gente veio. E isso é muito simbólico. Santa Clara de Assis, né? Eu sou muito católico e Santa Clara de Assis ela fala isso. Nunca perca de vista o seu ponto de partida. Não significa que eu tenho que olhar para trás e ficar preso ao passado, mas eu tenho que saber de onde é que eu vim, o porquê que eu tô aqui. Então, eu tô muito emocionado com esse Daniel Origins que tá chegando. E ia ser até em um auditório chique, mas aí a gente pensou, tem que ser na OAB, no lugar onde começou. Nós vamos fazer tudo para voltar ao início. É assim, sabe o neto que vai para casa da avó e toma um café com ela? É essa sensação que eu tô tendo do último café que eu tomei com a minha avó. Ela fritou lá uns bolinhos de chuva, nós tomamos um copo de café com leite. E essa é a última lembrança que eu tenho dela viva. Bolinho de chuva e café com leite. Então, nós vamos, cada um, né, com a sua própria memória afetiva, comer essa comida de vó, dar um abraço nos primos que estão espalhados em todas as subseções. Entendeu? Bom, chega de falar, já deu hora. Vamos fazer print? E aí, Como é que Kátia, uma faz um palavra final. print, gente? Me ensina. Tem uma Eu tecla acho no chique todo mundo que computador. participa de uma reunião e faz um print e posta. Eu Ô, vou, gente, eu eu não vou sei como que tirar. faz um print. Eu vou tirar foto do botão que você vai clicar, depois apertar depois, tá? Aí vou mandar no grupo. Vamos lá? Vamos sorrir? Que é bonitinha. Você é Linda, linda. maravilhosa.
Tchau, gente. Boa noite. Obrigado, Kátia. Imagina, só eu tenho Parabéns. que Kátia, você agradecer a brilhou, minha todos vocês. princesa. Muito, muito obrigada. Compartilhem comigo no grupo o sentimento após esse bate-papo. Eu vou Você ficar muito é feliz. maravilhosa, viu? Muito obrigada. Muito Sua obrigada. voz emite dentro da minha alma. Vamos usar essa voz para momentos que eu acho que a gente pode realizar dentro do direito educacional, nos finais e na atenção da criança e do jovem e do adolescente. E eu falo isso por 34 anos de experiência no chão da escola, tá bom? Sua alma é maravilhosa. Te amo. Beijo, gratidão. Vocês, obrigada, obrigada Beijo. mesmo. Um beijão, boa noite.